O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que na última semana elegeu Guilherme Salton como seu presidente, mas ele assume apenas dia 1º de janeiro de 2016. Até lá, fica na transição de Luiz Zelame para Guilherme. Ele já falou de algumas situações que eles vão dar bastante importância para a gestão, em termos financeiros, né? Só vão contratar até o limite que tiver arrecadado, mas vamos torcer que ano que vem consiga buscar bastante patrocínio, tem tempo, bastante associado, enfim, consiga preparar. Mas uma coisa que nós não podemos deixar de lado é a parte do futebol. Equipes já estão se preparando para a divisão de acesso do ano que vem. E se o Esportivo não quiser fazer feio, não falo nem em subir, mas não quiser brigar novamente contra o rebaixamento, tem que começar a se organizar, contratar a comissão técnica, definir quem será o vice-presidente de futebol e aí sim começar a contratar os seus jogadores. Mas Guilherme estava falando dos seus primeiros passos como novo presidente. Então, primeiramente, a gente resgatar o Esportivo ao local devido dele, tá? Que é uma tarefa muito árdua, que com trabalho, principalmente, e a união da nossa diretoria, a gente acreditamos que a gente vai ter êxito nisso aí. Além de tudo isso, o Guilherme pode ter como exemplo as campanhas de Brasil de Pelotas, que no sábado subiu da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, e também do Ipiranga de Erechim, que subiu da Série D para a Série C. Essas duas equipes, em cerca de 3 anos atrás, estavam jogando a divisão de acesso, que é onde o Esportivo está, e com planejamento, com uma estrutura, com sequência de comando, Delcir da Lastra e também o Zimmermann, lá no Brasil de Pelotas, conseguiram esses grandes feitos e que o Esportivo possa tomar como exemplo as boas campanhas e quem sabe aí possamos estar disputando uma divisão do Campeonato Brasileiro. E hoje tem o jogo do Lajadense, mais uma equipe aqui do Rio Grande do Sul que possa subir da D para a Série C. Na categoria Sub-17, a equipe do Esportivo tinha seu jogo no sábado contra a equipe do Grêmio, mas devido aos alagamentos da cidade de Porto Alegre, o Grêmio dispensou muitos dos jogadores, mandou para casa para não correr o risco, então não conseguiram jogadores. Esse jogo foi adiado e não tem data ainda para ser realizado. Pelo BGF, joga hoje à noite a segunda partida da segunda fase do Estadual da Série. Vai a Venâncio Aires enfrentar a equipe da Assoeva, hoje a partir das 8h30 da noite. A Assoeva que perdeu no jogo de ida da Liga Nacional, então vem com tudo no estadual também, porque quer chegar, quer fazer bonito também dentro do estadual. E o técnico Banner está falando dessa situação, se eles vão vir ou não com força total aqui na competição estadual. Não acredito, Eles têm o foco também de chegar, Até porque eles têm uma pretensão de ser grande, no qual eles já têm, mas não tem nenhuma conquista ainda, Então eles têm essa pretensão de chegar na semifinal, E eles vão jogar sexta-feira e segunda-feira, com certeza, eles vão isolar o jogo do Gauchão, Eles têm que ganhar, porque eles empataram o primeiro jogo, estão jogando dentro de casa, Então, acredito que não, acredito que dificulta mais ainda, Porque na Liga Nacional, acredito que daqui para frente as coisas sejam diferentes, que um pouco o Orlando possa classificar, E eles têm que dar um ênfase muito grande em cima do Gauchão, e essa partida, para eles, é de suma importância eles ganhar o jogo. Ainda pelo BGF, o confronto que aconteceria sábado aqui em Bento Gonçalves entre BGF e Teutônia foi antecipado para a próxima sexta-feira também no ginásio municipal a partir das 8 horas da noite. Então já bota na sua agenda aí quem quiser se organizar. O jogo de sábado acontecerá na próxima sexta-feira aqui em Bento Gonçalves. Pelo Farrapos, que foi a São Paulo no último sábado jogando a permanência no Super 8, não conseguiu ser feliz, foi derrotado para a equipe do Pasteur pelo amplo placar de 38-7. Com isso, a equipe terminou na 7ª colocação e terá que disputar a repescagem dessa competição. A 7ª colocada disputa com a vice-campeã da divisão de acesso, a Taça Tupi. Então, a 7ª colocada do Super 8 foi o Farrapos e a vice-campeã foi a equipe do San Diego, aqui de Porto Alegre, que por diversas vezes as equipes se encontraram e fizeram esse duelo. Porém, o confronto será em jogo único e realizado na casa do San Diego. Esse confronto deve acontecer no próximo dia 31, e aí quem vencer fica no Super 8 e quem perder disputa a Taça Tupi, a divisão de acesso do rugby brasileiro. Mas vamos torcer que o Farrapos
treine bem até lá, vá com todas as forças e consiga aí a permanência no Super 8. Mas vamos conferir como ficou a classificação terminando a primeira fase do Super 8. Em primeiro ficou São José com 48, segundo Band com 47, terceiro Curitiba com 42 e em quarto SPAC com 40. Essas equipes se classificaram para as semifinais. O Pasteur com 31 e o Desterro com 30 não caíram, não terão que jogar a repescagem, mas também não classificaram. O Farrapos com 22 na sétima colocação terá que jogar a repescagem e o Jacareí com apenas 12 pontos conquistados foi a equipe rebaixada. E a equipe que já garantiu o acesso da Taça Tupi foi a equipe do Niterói para disputar o Super 8 no ano de 2016. Como eu já falei, fica a torcida que o Farrapos também consiga a permanência e a disputa da competição nacional do rugby e consiga aí, quem sabe, uma classificação para a semifinal. Pelo Bento Vôlei, no último sábado, conquistou o campeonato que foi jogar lá em Maringá, vencendo os donos da casa pelo placar de 3-1. O campeonato começou lá na quinta-feira, o Bento estreou contra a equipe do Lomas, da Argentina, e venceu por 3-1. Na sexta, enfrentou a equipe do Araucária, venceu por 3-0. E no sábado, com os anfitriões, chamada a final da competição, venceu por 3-1 e sagrou-se campeã. Foi o primeiro título depois da retomada, da pausa da equipe principal. Voltou a equipe profissional, adulta, masculina. Foi o primeiro título e que possa vir muito mais. Mas não é só o título que chama a atenção, são 9 jogos oficiais disputados até o momento pela equipe do Bento Vôlei, 9 vitórias. E ainda enfrentou várias equipes que também disputarão a Liga Nacional. Então fica o início de ano bastante entusiasmado para o torcedor, para quem acompanha o Bento Vôlei e que possamos fazer bonito na Superliga. Mas agora deixa de lado a Superliga, deixa de lado o título em Maringá e foca-se no estadual. A equipe tem o confronto das semifinais contra o Brilhante, que não pontuou ainda no estadual, deve passar. Esses confrontos não têm data ainda a ser marcado, mas o Bento busca aí o título também do campeonato estadual. Pelo Bento Master, jogou sábado à tarde, precisava vencer por uma vitória simples, sem precisar o saldo de gols, havia sido derrotado por 4-2, venceu por 2-1, forçou as penalidades máximas, mas aí a equipe do Moro Reuter foi a vencedora, vencendo pelo placar de 8-7. O Bento fica eliminado nas quartas de finais, lembrando que por 2 anos consecutivos o Bento fez a final e ficou com o vice-campeonato. E esse ano nem na final conseguiu chegar, mas tinha muitos jogadores aqui de Bento Gonçalves e ano que vem pode vir mais forte, porque tem grandes atletas completando 50 anos e pode reforçar a equipe do Bento Master. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, final de semana teve rodada do Distrital de Futebol de Campo. O tempo deu uma trégua no sábado os veteranos e ontem à tarde o Sub-18 e também a categoria principal. Vamos começar falando do sábado à tarde, que teve a 5ª rodada dos veteranos. Lá na Eulália, 2 jogos. O primeiro jogo da tarde, o Estrela goleou a equipe do Grêmio Tuiuti pelo placar de 4-1 e encostou novamente lá no grupo de cima. E no jogo de fundo, o time da casa e o Ouro Verde, Eulália e Ouro Verde, ficaram no empate em 0-0 e a Eulália deixou de passar para a liderança se tivesse vencido esse confronto. Já lá no 40 da Leopoldina, Barracão e Sertorina ficaram no empate em 3-3 e o Cruzeirinho e a líder desse ano, Paulina, essas equipes que fizeram a final o ano passado, essa vez deu o Cruzeirinho, levou melhor e venceu pelo placar de 2-1. Floresta folgou nessa rodada. Com isso, a classificação do Distrital ficou assim. Em primeiro, a Paulina com 9 pontos, segundo, Eulália com 8, terceiro, Estrela com 8. Em quarto, o Grêmio Tuiuti com 7, porém com 4 jogos, e em quinto, o Cruzeirinho também com 7 e em 4 jogos disputados. Em sexto, o Barracão com 6, em sétimo, o Ouro Verde com 5 e em oitavo, o Floresta com 3 pontos. E estaria aí fora da segunda fase, a equipe da Sertorina com apenas 1 ponto conquistado. E ontem à tarde, com o horário modificado já, o Sub-18 entrou em campo. Aconteceu esses jogos, iniciaram às 2h30 da tarde. E lá no campo da Eulália, um belo jogo entre o Inter da Eulália e a equipe do Ouro Verde. E ficaram no empate em 2-2. O time da casa
saiu vencendo, abriu logo 2-0 no primeiro tempo. Ainda o Ouro Verde descontou e terminou 2-1. No segundo tempo, com a pressão, a equipe do Ouro Verde conseguiu terminar empatada essa partida e o placar de 2-2. E no outro jogo, o Inter da Leopoldina segue imbatível, vencendo o Flamengo pelo placar de 3-0. A única equipe que segue 100% é o Inter da Leopoldina, 3 jogos e 3 vitórias. Com isso, a Leopoldina é líder absoluta com 9 pontos, segundo o Flamengo com 3, em terceiro o Estrela com 3 pontos e em quarto o Ouro Verde com 2 pontos conquistados. Em quinto vem a Paulina com 1, em sexto a equipe da Eulália com apenas 1 ponto conquistado. E também ontem, pelo principal, 4 jogos foram disputados. Nós estivemos acompanhando o duelo entre Eulália e Ouro Verde. Lá na Eulália, né, o jogo terminou empatado em 1-1, as equipes aí buscando avançar, mas bastante equilíbrio lá no jogo entre Eulália e Ouro Verde. Nos demais confrontos, Barracão 1, Flamengo 0. Flamengo, que tinha o 100%, a única equipe com 100% de aproveitamento, caiu, perdeu a invencibilidade. O Barracão conquistou a sua primeira vitória na competição. Na Sertorina, Lago Azul 3 e também a Sertorina 3. Mais uma vez a equipe da Sertorina empatou em casa. E o que chamou a atenção foi o confronto entre Santa Teresa e a Paulina. O primeiro tempo passou dos 60 minutos de jogo e no segundo durou apenas 11. Segundo relatos, a Paulina retirou seu time de campo devido à falta de segurança. Até então, o jogo estava 2-1 para a equipe da Paulina. Agora o que deve acontecer, o que irá acontecer, fica a critério da secretaria. Se continuará o jogo a partir dos 11 minutos, se terminar a partida, né, dos 11, encerra-se, não se joga mais e a Paulina fica com a vitória, ou se a Paulina perde os pontos por ter saído do campo. Enfim, vamos ver o que a secretaria irá decidir quanto a essa partida. Lembrando, né, que ainda tem um jogo atrasado da segunda rodada, né, não acabou nem a segunda e agora já fica com problema na terceira. O confronto entre Sertorina e Paulina, a secretaria quer que aconteça essa semana. Porém, as equipes parece que não querem que esse confronto aconteça. E além dessa situação, lá no campo da Eulália, as súmulas e as pré-súmulas vieram erradas. Aí a pré-súmula foi feita numa folha de caderno, escrita à mão. E por que eu digo isso? Porque poderia escrever qualquer um. Tu não sabe se o jogador estava inscrito ou não na competição, porque não veio da secretaria, foi escrito à mão. Qualquer jogador poderia ter sido inscrito e jogar a partida lá na Eulália. Mas claro, né, as equipes usaram bom senso e andaram dentro do regulamento. Sorte que as equipes têm o bom senso. A classificação do distrital na categoria principal: primeiro é o Flamengo, segue líder com 6, segundo o Barracão com 5, em terceiro o Lago Azul também com 5, e em quarto a equipe do Ouro Verde com 4. Quinto a Paulina com 3, sexto a Sertorina com 2, sétimo a Eulália também com 2, e oitavo a Santa Teresa, que fez apenas 1 ponto na competição. Lembrando que está computado a vitória da Paulina. Se haver mudanças, é claro que iremos informar. E essa semana o Citadino de Futsal também está se encerrando a primeira fase. Essa semana acontece os jogos atrasados, aqueles que foram cancelados devido à chuva, serão realizados amanhã e também na quinta-feira. No último sábado, teve 3 jogos no ginásio municipal. A equipe do Socanelas venceu por 4-1 Unidos, o Fantasma 7-5 no Leão e a Solar goleou 13-2 a equipe do Golden Boys. E os confrontos que acontecem amanhã a partir das 8 horas da noite. Em Faria Lemos, AF contra BDL, Shakhtar contra CAF. No Municipal, Futuro contra São Bento e Conceição contra a equipe do De Bianchi. E também nesse final de semana teve rodada, ontem pela manhã das categorias de base e ontem à tarde do Citadino na categoria feminina, mas no decorrer da semana vão passar a classificação e também os resultados dessa categoria. Tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeo de notícias, acesse nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na quarta-feira, tomara que com uma vitória do BGF, hoje à noite, jogando fora de casa contra a equipe da Suécia. Então uma boa semana a todos e até quarta-feira.